Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Menezes, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, para a gente trocar uma ideia a respeito de 5 mitos referentes à terapia. Pois é, as pessoas pensam muitas coisas a respeito da terapia, não é? Talvez esse seja um dos mitos que você acredite. Fica com a gente para você conferir. Em geral, as pessoas têm muitas crenças referentes à terapia, muitos mitos que rodeiam a cabeça das pessoas. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns deles. Nós vamos falar sobre 5 mitos. Primeiro mito muito comum, talvez seja algum que faça sentido para você. Mito de a terapia não funciona. E por que que as pessoas muitas vezes têm esse mito, essa crença de que a terapia não funciona? Muitas vezes uma experiência mal sucedida. Às vezes, essa pessoa se submeteu a algum tipo de terapia e ela não teve um resultado esperado, ou ela não se desvencilhou de um problema, ela não resolveu um conflito emocional, uma dor que ela tinha para resolver, e ela ficou gravada essa situação porque a terapia não funciona. Outra coisa que acontece muito comumente também, que as pessoas têm experiências de parentes, de amigos, de conhecidos, não bem-sucedidas. E aí elas formam um conceito a partir de uma generalização. Então, se não funcionou para o meu vizinho, não funcionou para o meu primo, para a minha mãe, enfim, não vai funcionar para mim. Então, nós temos um conceito de generalização também. Muitas vezes por proximidade, tanto de problema como por proximidade afetiva da pessoa. Vocês podem se recordar, ou até quem mora em cidades menores, pode dizer se isso é verdade. Quem não tem um amigo, um parente, eu mesma tenho parentes de cidades mais distantes que não têm esse hábito de fazer uma medicina preventiva, uma medicina de acompanhamento, de pequenas situações que você tenha. E quando vão buscar o médico, geralmente já é um caso muito grave, casos às vezes até fatais. Então, nós estamos falando da medicina, mas a terapia também funciona da mesma forma. Muitas pessoas têm esse conceito de que ela não funciona ou de que ela não resolve ali a situação, porque quando vai buscar já é algo muito grave. Dentro deste conceito também de que a terapia não funciona, existem aqueles que pensam que a terapia é somente um glamour para pessoas ricas. Então, eu vou lá num consultório conversar com alguém, falar sobre os meus problemas, falar sobre alguma situação, bater um papo ali com o terapeuta, escutar a opinião dele a respeito das coisas da vida, e é só para ir lá passando o meu tempo mesmo, ficou-se um conceito de glamorização. Para quem pode fazer uma terapia, para alguns tem esse conceito de glamour. O segundo mito muito frequente das pessoas em relação à terapia: eu não preciso de terapia. Eu posso resolver todos os meus problemas sozinho. Realmente, boa parte dos problemas que nós vivemos na nossa vida, que nós chegamos a ter situações de conflito, situações de dificuldade, de angústia, nós conseguimos realmente resolver sozinhos. Muitas vezes através de uma leitura de um livro, de uma mentoria, muitas vezes através de um vídeo que a gente assiste, de uma própria meditação, de uma mudança de comportamento, uma mudança de casa, de trabalho, uma mudança de estilo de vida, da sua alimentação. Muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos de maneira automática e sozinha. Porém, existem alguns problemas que são de natureza mais profunda. Você começa a observar que na sua vida sempre acontece o mesmo padrão de comportamento. E você não consegue se libertar desse padrão de comportamento. Ele começa a se repetir e muitas vezes atrapalhar situações importantes da sua vida. Quando acontece esse problema, nós precisamos identificar para você verificar que às vezes é o momento de buscar ajuda. Porque a pessoa acaba entendendo ou pensando, acreditando que se ela tiver a compreensão apenas do problema que ela passa, ela consegue resolver. E no nosso cérebro são partes separadas, a parte da emoção e da razão. Quando você ativa um sistema, você inibe o outro sistema. É a mesma coisa que você falar, eu vou beber água e respirar ao mesmo tempo. Um inibe o outro. É automaticamente alternado.
Então, muitas vezes, nós não precisamos utilizar a nossa razão para essa cura. Então, é mais um dos motivos que a gente precisa de alguém para nos auxiliar nesse momento. Outro fator importantíssimo que acontece é que nós vivemos uma sociedade de vidas perfeitas atualmente. Então, nós vivemos peles perfeitas, corpos perfeitos, mentes, as viagens incríveis, tudo que a gente vê das pessoas, dos nossos amigos, sempre que estão compartilhados, são coisas boas. Ninguém fica compartilhando as suas lamúrias, né? Mesmo porque ninguém nem gosta muito de ver. Mas o que acontece? Como nós temos uma sociedade toda perfeita, entre aspas, nós nos sentimos muitas vezes com vergonha de assumir que estamos com problemas, enfim. Nós criamos que nós temos que passar essa vida perfeita também. Então, como eu vou estar fazendo a terapia? Ou como eu falo aqui de terapia e eu preciso de terapia e eu tenho alguma necessidade disso? Como assim? Você já não tem o conhecimento para isso? É como você esperar que um cardiologista nunca sofra um ataque do coração, né? Um ataque cardíaco. Isso não existe. Muitas vezes as pessoas não procuram um terapeuta com vergonha das suas vidas, ou muitas vezes por achar que eu só posso ir para um terapeuta se esse terapeuta tiver uma vida incrível, perfeita, não tiver problemas, ele é completamente saudável emocionalmente, e aí está o grande engano. Nós todos precisamos uns dos outros para ir nos aprimorando. E o terapeuta também, a maior parte dos terapeutas fazem terapia sim, uma forma de validar e uma forma importantíssima de entender o quão valioso é esse recurso na nossa vida. Agora a gente vai passar para o terceiro mito, grande mito, que a terapia é para pessoas com problemas graves. Ela não é para pessoas comuns, é para pessoas com distúrbios mentais sérios. Eu não tenho, tá tudo bem, terapia é para dor. E o que acontece? Nós não identificamos muitas vezes pequenas circunstâncias nas nossas vidas que podem vir a se tornar circunstâncias mais sérias. Quando você não tem nada, né? Você não tem nenhum problema para resolver, nenhuma questão para resolver, você realmente não precisa de terapia, né? Tá tudo bem com isso, não precisa precisar, né? Não é necessário que você precise da terapia. Porém, a maior parte de nós, se não quase a totalidade de nós, sempre tem alguma coisinha para resolver. E às vezes essa coisinha a gente não dá muita atenção, por achar que pode resolver sozinho ou por deixar ali debaixo da coberta, né? A gente acredita que isso pode ir levando, varre ali para baixo do tapete e está tudo bem. Mas muitas vezes isso não está te cobrando um preço agora, mas vai te cobrar lá na frente um alto preço. Pode ser que em algum momento essa circunstância seja decisiva para você. Eu vou dar um exemplo pessoal, no caso de saúde para vocês, mas a gente pode trazer para o caso da terapia também. Estou atualmente com uma epicondilite no cotovelo, é uma inflamação. Hoje, ela não me limita em muitas coisas. Eu consigo fazer a maior parte das minhas atividades e tudo bem. Dói em algumas circunstâncias. Na maior parte do dia, está tudo bem eu convivendo com isso. É como uma dor emocional também. Porém, o que acontece? Em algumas circunstâncias, dentro da atividade física e esportiva que eu pratico hoje, algumas coisas eu tenho a limitação para fazer. E isso pode ser que, com o passar do tempo, me leve até a desistir de uma atividade, de uma circunstância, de uma coisa que faz bem para a minha saúde no geral. Outra coisa importante, hoje pode ser que essa dor não interfira em nada. Amanhã, se eu tivesse uma circunstância de ter que salvar a minha vida, dependendo da força do meu braço para me segurar, muito provavelmente, com esse braço que eu tenho problema, eu não salvaria a minha vida. É um exemplo exagerado que estou dando aqui para vocês, mas para a gente entender que, às vezes, um problema pode não atrapalhar nada na sua vida do que está acontecendo, mas, às vezes, numa circunstância pontual, pode ser decisivo. Emocionalmente, pode te levar a um divórcio, pode te levar a uma agressão ou a ser agredida, pode te levar a uma infinidade de coisas que, às vezes, um problema tão pequeno que você não deu atenção lá atrás
pode se tornar um grande empecilho. Então, o terapeuta age também nessa forma como o fisioterapeuta vai curar aquela lesão para que você esteja preparado para enfrentar os outros desafios e para se fortalecer. Então, para eu fortalecer meu braço, né, que faço fisioterapia, assim como fortalecer a sua mente, a sua relação consigo mesmo, para que isso possa te trazer um benefício maior, que você consiga se preparar mais para as adversidades da vida, que com certeza sempre vem. Então, não, a terapia não é só para casos graves, para pessoas malucas, para pessoas desequilibradas. A terapia é praticamente para todos nós que precisamos resolver alguma questão e enfrentarmos alguma situação que não nos agrada. Então, se você tem algo que te atrapalha ter a melhor performance, seja na sua profissão, seja no relacionamento pessoal, por exemplo, é importante que você descubra para que você possa alcançar a potencialidade máxima do seu inconsciente. Porque dentro de nós temos o ouro e o perigo. E o que acontece? Nosso mecanismo de defesa não aceita buscar o que temos de bom muitas vezes, não enfrenta o perigo. É como se nós tivéssemos assim um grande tesouro dentro de nós, mas existe um guardião muito poderoso, muito armado, muito perigoso. Então nós temos que enfrentar muitas vezes esse guardião do tesouro para termos o acesso a todo o nosso potencial, a toda a nossa riqueza. É como se eu falasse assim, olha, dentro dessa caixa aqui, eu tenho uma caixa fictícia e vou colocar aqui, ó, tem diamantes aqui. Você pode enfiar a mão aqui dentro dessa caixa e pegar os diamantes para você, ok? Você fala, ótimo, maravilha, vou colocar a mão, mas nela tem cobras também. E aí você quer enfrentar isso? Então, muitas vezes, para nós atingirmos a nossa potencialidade máxima, o nosso bem-estar máximo, a melhoria dos nossos relacionamentos, nós temos que acessar e enfrentar algumas dificuldades também do nosso inconsciente. Então, é importante saber que não é só para os malucos, é para quem também quer melhorar a sua performance, quem quer melhorar os seus relacionamentos, quem quer melhorar a sua saúde física, inclusive. Então, é para todos nós. Quarto grande mito: terapia é perda de tempo. Terapia, só vou ficar falando, blá, 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 e o terapeuta vai ficar me ouvindo, ou vai falar a opinião dele a respeito disso, e é perda de tempo. Eu não tenho tempo para perder, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para fazer terapia. É justamente por esse motivo que talvez você deva prestar atenção se você realmente não precisa de um auxílio. Por quê? Muitas vezes com a sua vida corrida, eu estou correndo e está faltando sempre tempo para eu realizar alguma coisa. Será que você não está deixando o seu tempo desperdiçar em alguma circunstância que você não está percebendo? Será que um padrão de comportamento seu, de ansiedade ou de fuga, devido a algum problema que você passou, que você tem armazenado em você, alguma dor, você está deixando o seu tempo queimar sem prestar atenção? Muitas vezes você está trabalhando num nível alucinado, sem tempo de nada, não consegue usufruir do que você planta, do que você ganha, da companhia dos seus familiares, e você percebe que o tempo está indo e você não consegue administrar ele direito. Talvez você fale assim, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho filhos pequenos e uma série de coisas, eu tenho que cuidar deles. Até onde você está se negligenciando? Muitas vezes, por ter filhos pequenos, é que você precisa estar com uma saúde mental adequada para poder passar isso adiante. Na verdade, quanto mais atribulada a sua vida, provavelmente uma administração mais complicada do seu tempo você tem. E, por incrível que pareça, as estatísticas mostram que as pessoas que menos têm tempo para terapia, que acham que não vão arrumar um tempo para terapia, são as que melhor se desenvolvem na terapia, porque elas administram melhor o tempo delas depois, e isso é de muita valia para toda a vida, e conseguem ter um melhor resultado em diversas áreas da vida.
Então, se você realmente não quer mais perder tempo, você não tem tempo a perder da sua vida, talvez seja o momento de você parar e analisar. Qual é uma boa administração de tempo? É quando eu tenho tempo para mim, para o meu negócio, para a minha família, para o ócio, inclusive. Nós precisamos de tempo para descansar, para não fazer nada, para não pensar. E nesse ócio, você realmente está em ócio? Ou você está fazendo qualquer outra coisa, estou divagando nas redes, divagando nos joguinhos, alguma coisa que não está acrescentando para você. Ou no meu tempo livre eu estou o tempo inteiro consumindo informação, só consumindo informação, não deixando a minha mente trabalhar para mim. Então, muitas vezes você deixa de realizar um grande sonho, uma grande viagem, ou fazer algo pelo seu negócio, ou mudar um relacionamento, ou assumir um relacionamento, ou sair de um, devido a alguma desculpa de que te falta tempo. Você não olha para dentro de você. Muitas vezes, quando a pessoa alega que não tem tempo, pode ser parte de uma fuga, pode ser um mecanismo de defesa. Então, muitas pessoas, muitas vezes passam a nem dormir direito, em busca desenfreada de alguma coisa. Será que você não está buscando algo que não é importante para você, mas é importante para alguém? Será que não gravou alguma crença, alguma coisa na sua cabeça que você precisa estar sempre produzindo e não ter tempo? Será que você não tem uma crença de que não produzir ou de que você arrumar um tempo para você significa você negligenciar as pessoas, negligenciar o sentimento dos outros, que significa que você é preguiçoso ou preguiçosa? Ou será que você não está absorvendo atividades demais, sem necessidade, sem estar te fazendo feliz? Fazer uma análise mais detalhada do que é realmente importante para você. Então, vale essa reflexão, ainda que não seja para você fazer uma terapia, mas isso também é importante você prestar atenção. Pode ser que você esteja administrando de uma maneira desconfortável o seu tempo, que você esteja administrando baseado no que as outras pessoas podem pensar ou nas crenças que você acumulou ao longo da vida, referente ao que as pessoas estão passando, ao que elas vão olhar, ou ao que você tem que mostrar para elas de conquista da sua vida. Então, eu tenho que trabalhar feito uma louca, porque eu preciso ter isso, aquilo e aquilo, para mostrar para algumas pessoas determinadas coisas, conquistas e situações, né? Pode ser que não seja o seu caso, você tem que trabalhar realmente muito, porque é a sua sobrevivência. Cada caso é um caso. Último mito de hoje. E o último mito é a respeito do: uma vez que eu comece a terapia, é para sempre, ou ela é de longa duração. Eu vou ter uma pessoa acompanhando ali o meu desenvolvimento para sempre, porque eu sempre vou ter problemas, então eu sempre vou ter que fazer terapia. Não, é mais um mito derrubado aqui pela gente. Por quê? Principalmente com o método que eu trabalho, nós buscamos as emoções reprimidas, as emoções contidas, os traumas guardados, as coisas que estão atrapalhando a sua vida. A partir do momento que nós ressignificamos isso, que você dá uma liberdade para esses sentimentos, você consegue, porque terapia boa é terapia com data fim. É claro que você não vai chegar no terapeuta e ele vai poder te garantir: olha, em 1, 2, 3 sessões eu termino isso. A garantia não existe nem na medicina, não existe em nada, porque as pessoas são diferentes. Mas existe uma tendência muito grande, principalmente com o método que eu trabalho, de poucas sessões você conseguir se libertar de traumas, de medos, de angústias, de vivências que você tenha arquivado e ou reprimido no seu inconsciente. A partir dessa liberação de emoções, você consegue acessar as suas capacidades máximas. Você consegue ter mais recursos para trabalhar com os problemas que vêm no dia a dia, com o que todo mundo tem. Muitas vezes, para você enfrentar uma situação pequena, pode parecer um grande desafio para você, mas como fulano consegue passar por isso e para mim é o fim do mundo? Ou muitas vezes uma situação de que você não via solução. Olha, não tem solução isso, ou a solução é muito drástica, é Y ou Z.
e você consegue acessar o seu inconsciente de uma maneira mais limpa. Como eu falei no item anterior, quando você tem dentro de você, você tem todo o recurso do mundo, você tem todo o acesso ao inconsciente coletivo, à inteligência universal. Só que como que você vai acessar isso se está bloqueado? Está bloqueado pelos seus guardiões, pela cobra, pelo cachorro, pelo leão, que estão ali, ó, cuidando do seu grande tesouro, impedindo que você acesse ele. Então, você acaba não acessando porque você tem medo de passar por esse enfrentamento. Então, muitas vezes a terapia pode, em determinados momentos, não ser um processo gostoso. Ele não é só um processo de autoconhecimento, é um processo, muitas vezes, de enfrentamento, de descoberta de dores bem profundas. Só que quando você revive isso, faz esse enfrentamento, elas se dissipam, elas somem. E como por mágica você consegue acessar o seu tesouro interno. Então, a terapia breve é fundamental, porque, como nós estávamos falando antes, as pessoas não têm tempo a perder. Ninguém quer ali ficar 10 anos fazendo uma terapia. E muitas pessoas ficam 10, 20 anos fazendo uma terapia, tendo autoconhecimento, sabe tudo como funciona o mecanismo de defesa dela, como que funciona o inconsciente, qual que é a motivação dela para fazer tal coisa, mas não consegue mudar mesmo assim o comportamento. Porque muitas vezes a emoção reprimida, as dores que estão guardadas lá dentro, os traumas sofridos, não foram libertados. Então, essa energia reprimida, bloqueada, te impede de acessar o melhor de você. Então, muitas vezes nós temos que perceber o seguinte: a terapia é para ser breve, terapia boa é breve, não tem que ficar demorando anos e anos. Isso daí você pode ter um amigo para sua vida e aí ter cada vez mais conversando com ele, tendo a opinião dele, enfim. Você pode recorrer a um mentor, a opinião de pessoas diversas, não tem problema nenhum. Mas uma boa terapia, ela é uma terapia breve. Buscando o equilíbrio, as suas metas, sentimentos, emoções e objetivos ficam muito mais claros. Então, eu costumo dizer que é como uma reforma de casa, essa reforma interna. Muitas vezes, nossa, mas Cláudia, está pior a situação, agora estou mais confusa com tudo, né? Mas a reforma de casa, você tem que muitas vezes desconstruir. Eu costumo dizer que é como uma reforma de casa. Muitas vezes você olha para todo aquele escombro e fala, nossa, mas está tudo pior. Mas o planejamento, você já tem o foco do que vai acontecer. Como a reforma, parece tudo assim no começo uma bagunça, porque você está lidando com situações novas. Assim como na reforma você quebra a parede, e tem escombro, e tem sujeira, e fica uma bagunça, e você tem que suportar aquilo durante um tempo, a parte da terapia, embora no processo rápido, muitas vezes você olha e fala assim, mas eu estou mais bagunçado, está pior aqui, porque você está mexendo com dores, com situações que muitas vezes são desagradáveis. Mas quando você já vê o projeto final, todo o acesso que você tem à sua potencialidade máxima, aos seus recursos internos, a todas as suas emoções boas, a sua produtividade, conforme você consegue administrar melhor o tempo, as emoções, as suas relações pessoais, consegue se concentrar melhor nos seus sonhos. Tudo isso é o seu projeto feito, é a sua reforma feita. Então, você consegue verificar essa melhoria, você consegue perceber o projeto pronto. Muitas vezes, eu particularmente tenho muita dificuldade de, se não fizer um projeto 3D, eu tenho dificuldade de verificar, assim, olhar para um desenho ou alguém me explicar o que vai acontecer numa reforma e eu conseguir entender. Olha, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser assim, aqui vai ter uma parede, eu tenho bastante dificuldade, essa organização espacial. E muitas vezes a pessoa que vem buscar a terapia, ela também tem dificuldade de perceber como vai ficar depois. Mas quando está pronto, que a gente vê a maravilha que é, aí você tem uma alegria imensa, porque você é um projeto seu. Então, quando você é o seu próprio projeto, isso é muito mais valioso. Então, um recadinho que eu tenho aqui para vocês é o seguinte: se você já começou uma terapia, um processo terapêutico, não desista. Mesmo que no começo pareça que as coisas estão mais difíceis, mais bagunçadas, é para uma melhoria.
Se está uma bagunça, é porque quebraram alguma coisa, desconstruíram alguma coisa, e algo novo vai ser colocado aí no lugar. Então, é muito importante, é um excelente indício se as coisas parecem piores no começo da sua terapia. Então, não pare. E para você que está pensando em começar alguma terapia, procure um bom terapeuta, um terapeuta que você tenha empatia, que tenha um método eficaz e breve, para que você possa ter a sua reforma mais acelerada. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa nos comentários o que você mais gostou, o que você não gostou, o que faltou dizer, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, indica para os amigos, siga a gente nas redes sociais para que possa cada vez mais os conteúdos chegarem até você e até a próxima.